Se você aceita a legitimidade deles, continua chamando de seu ministro e de excelência, o que você está fazendo? Você está entregando o poder ao ditador. Não está percebendo qual é o verdadeiro problema. Está pensando que há uma disputa democrática quando está havendo a imposição ditatorial de medidas tirânicas. Tá certo? E ninguém está se incomodando, os nossos generais. Veja, houve um manifesto aí, mas assinado por oficiais de baixo escalão e da reserva. Agora, os generais da ativa, não, eles não dizem nada, eles estão achando lindo, eles gostam do Aldo Rebelo, gostam do Ciro Gomes, estão achando tudo maravilhoso. Eu não acredito que eles estejam dando verdadeiro suporte ao presidente da República. Acredito que nas Forças Armadas, na corporação, na tropa, sim, haja muito apoio ao presidente e às forças verdadeiramente democráticas. Mas entre os generais, eu não acredito mais. Nada do que esses caras prometem, eles vão cumprir. Vamos ao vídeo de hoje. Sejam todos bem-vindos. Thalisson de Moura pergunta: faço mestrado em ensino de física e no final do semestre passado apresentei meu projeto baseado em sua teoria dos 4 discursos de Aristóteles, pois acho uma pérola inestimável que deve ser utilizada no ensino de qualquer ciência. Eu também acho. Não só no ensino, mas como no próprio aspecto metodológico da ciência. É claro que se você diz isso no Brasil, as pessoas empinam o narizinho, tá certo? Mas quando isso foi lido pelo Antoine Danchamp, que era o diretor do Instituto Pasteur, um dos maiores biólogos do mundo, ele achou que aquilo para a pesquisa dele era de uma utilidade muito grande. Bom, eu escrevi para que fosse útil mesmo, né? Sobretudo, mas é na interpretação dos textos científicos antigos, nos quais existem elementos poéticos, retóricos, dialéticos e lógicos, todos mesclados. Eles são livros que às vezes fazem uma espécie de uma escalada. No próprio Platão você encontra essa escalada dos 4 discursos. E, portanto, você tem trechos diferentes que devem ser interpretados em níveis diferentes. Caio Mesquita, o que significa o termo ser aí? O certo seria, em português, seria estar aí. É o termo do ser aí do Heidegger, né? Ele quer dizer que o homem está jogado na existência sem saber de onde veio e para onde vai. Por isso é o que está aí, tá certo? Caio Mesquita pergunta: quer saber se o senhor frequenta a igreja aí nos Estados Unidos? Sim. O que o senhor pode contar sobre a igreja católica americana? Bom, está muito melhor do que no Brasil, mas incomparavelmente melhor. É só você entrar, por exemplo, numa livraria católica em Washington, em Nova York, e entrar numa no Brasil. O Brasil só tem teologia da libertação e autoajuda. E o livro do Papa, evidentemente, que eles não podem deixar de publicar. Mas aqui não, aqui você tem toda a tradição católica lá sempre à disposição. Se você vê as editoras católicas americanas, né, elas mantêm no seu catálogo tudo quanto é importante da tradição católica. Você tem todo o material à disposição. No Brasil você não tem. Aqui alguém, Fernando Carneiro, pergunta: a respeito das últimas aulas, depois de ler a parte do livro do C.S. Lewis, no simbolismo medieval não seriam 3 centos em vez de 2? Sim, porque tudo ali é o que ele mesmo diz, tudo na Idade Média obedece à famosa lei ternária, quer dizer, dois elementos não podem se relacionar sem um terceiro. Mas eu não achei que fosse necessário mencionar isso aqui, mas isso está no livro inteiro dele. Ele mostra que esse princípio ternário está presente em toda a cosmologia medieval. Muito bem, então acho que ainda Fernando Carneiro, sobre a ambiguidade de todo simbolismo, notei também ao ler parte do livro mencionado que se durante o dia temos o Sol com sua iluminação estável, durante a noite
a Lua com sua iluminação instável, essa estrutura cósmica não pode ser vista durante o dia. Estamos restritos a olhar o que há em torno de nós durante o dia. Durante a noite vemos a Lua, outros planetas, estrelas, etc. Ou seja, parte dessa estrutura celeste. Sim, eu acho que esse simbolismo do Sol e da Lua, eles são simbolismos naturais, são elementos estruturais da mente humana. Então, você veja, por exemplo, você não pode apreender a unidade de uma substância chamada Sol, você apreende na primeira. Tá certo? O Sol e a luz eles impõem a sua presença, mas a Lua, você não pode identificar a Lua sem você observá-la durante um certo tempo, observar as fases e ver que essas diferentes figuras que aparecem no céu são do mesmo corpo. Tá certo? Portanto, a Lua está ligada necessariamente à percepção de tempo. Então, daí também a importância, vamos dizer, do mês lunar nas civilizações mais primitivas. Você vê que a mensuração de tempo é feita mais facilmente pela Lua do que pelo Sol. Então esses elementos são simbolismos naturais que se impregnaram na mente humana desde tempos imemoráveis. Esses simbolismos não foram criados por ninguém, eles foram vistos, por assim dizer, no céu. Se você concorda com o que Olavo de Carvalho está dizendo, deixe seu like para aumentar o alcance desta verdadeira aula. Gostaria de hoje ter explicado algo que eu comecei a explicar nessa série de artigos do Diário do Comércio, Ilusões Democráticas. Eu falo 2 minutos sobre isso, onde eu digo ali que a democracia é um regime necessariamente instável, que a todo momento se autodestrói, tá certo? E cede o passo a regimes tirânicos. E que isto não se deve apenas à força da propaganda das ideologias totalitárias, mas certamente a alguma deficiência estrutural da própria democracia. Porque os teóricos da democracia, sobretudo os iluministas do século XVIII, eles pensavam sempre em termos universais abstratos, não tem o menor senso histórico, o senso da individualidade, que depois lhes foi cobrado pelo romantismo, essa noção, vamos dizer, do específico, das comunidades, das identidades nacionais, identidades regionais, e da mutabilidade das sociedades no tempo. Isso tudo foi cobrado pelo romantismo. Mas para o pessoal do século XVIII não existia isso. Então, ao argumentar em favor da democracia, eles apelavam a princípios universais. E fizeram de todas as regras básicas da democracia princípios universais, como, por exemplo, dos direitos inalienáveis. Eu digo, a expressão direitos inalienáveis do ser humano, ou direitos inatos do ser humano, é uma expressão que não faz o menor sentido. Um direito não pode existir por si mesmo, ele não pode ter uma existência substancial. Porque o que é um direito? Um direito é uma obrigação que alguém tem para com você. Quer dizer, que é a obrigação que determina, vamos dizer, a substância do direito, e não ao contrário. Tá certo? Então, dizer que o indivíduo tem um direito é um modo metonímico de pensar. Você está falando da coisa não pela sua substância, mas pelo seu efeito, por uma das suas manifestações. Do mesmo modo, vamos dizer, as noções de liberdade, igualdade, fraternidade, né, todas elas, do ponto de vista prático, são coisas muito boas, mas se você as eleva ao nível de princípios universais, você cria contradições que não acabam mais. E, em resultado, a democracia tem que viver da permanente negação dos seus princípios. Mas se você pensar, por exemplo, o que é a liberdade? Vamos tomar no seu senso mais elementar, que é a ausência de coerção. Qual a diferença entre a coerção e uma obrigação? Isso não pode ser definido em termos de liberdade, mas tem que ser definido em termos da obrigação. Portanto, a liberdade é um princípio cujo sentido depende da sua negação ou limitação. A famosa frase, a liberdade de um termina onde começa a do outro. Eu digo, muito bem, então você está dizendo que a liberdade é definida pelo seu limite. É aquilo que é definido pelo seu limite ou pela sua negação, por aquilo que se opõe a ela, evidentemente não tem substancialidade alguma. Né? E a igualdade, por exemplo, na hora que você proclama, né, a igualdade como um princípio, você no mesmo instante você já estabeleceu uma desigualdade entre aquele que proclamou o princípio e os que vêm depois. Tá certo? Também, se você pensar assim, você diz, mas nós nos referimos apenas à igualdade perante a lei. Eu digo, muito bem, então começa assim, igualdade perante a lei penal.
dizer que duas pessoas estão sendo julgadas, não interessa se uma é rica, pobre, preto, branco, serão tratadas de maneira igual. Porém, é só perante a lei penal que elas são iguais, ou devem ser iguais perante todas as leis, né? Por exemplo, a lei tributária. O que quer dizer igualdade? Tem aqui um sujeito que ganha 10 bilhões por mês e estou aqui eu que ganho R$200. E nós pagamos um imposto igual, pagamos 10%, vamos supor. Aí tem que lembrar que é negócio do William Blake, quer dizer, a mesma lei para o lobo e para o cordeiro é injustiça. Então já começa a mandar a impossibilidade de você resolver essas questões mediante o conceito de igualdade. Você vai precisar recorrer a outros conceitos que negam a igualdade. E do mesmo modo, vamos dizer, a fraternidade, bom, mas a fraternidade entre todos os seres humanos em nível igual, ou só aqueles da sua nação, ou só aqueles do seu partido. Isso não é possível definir, você terá que colocar limites à fraternidade. Você não pode exigir, por exemplo, que os soldados do seu exército se confraternizem com os do exército adversário. Eles têm que confraternizar entre si e tentar matar o adversário. Então, você vê que são conceitos absolutamente insubstanciais que eles podem ter uma expressão prática, mas, veja, uma regra prática é definida por um monte de restrições. E um princípio não, o princípio ele tem que valer por si mesmo, como princípio de identidade, por exemplo, não tem barriga me dói, sempre ele vai valer em todas as circunstâncias, até para você discuti-lo, até para você questionar, você pode questionar com base dele mesmo. Então isso é realmente um princípio, não é isso? O princípio de amar a Deus sobre todas as coisas. Fala, bom, não tem como você limitar isso aí, né? Porque isso aí já está aberto para o infinito, sobre todas as coisas. Quais coisas? Todas. Então esses são princípios de verdade. Mas direitos inalienáveis, liberdade, igualdade, fraternidade, não, isso são regras práticas. Regras práticas elas têm que vir com um manual de instruções. Elas já implicam, quer dizer, a necessidade de uma série de limitações. Se você as transforma em princípios universais, você certamente vai obrigar a coitada da democracia a viver se negando. Toda hora ela vai ter que negar a liberdade em nome da liberdade, negar a igualdade em nome da igualdade, e assim por diante. Então isso quer dizer que chega um certo ponto em que a ideologia democrática se torna indefensável. Tantas são as suas vulnerabilidades e contradições. Ao passo que se ela, em vez de ser definida por esse princípio grandiloquente, que na verdade não são princípios, são slogans, os caras pegam slogans e transformam em princípio, como slogan publicitário vale, evidentemente. Se fosse definida em termos de simples regras práticas de bom senso, seria muito melhor. Na verdade, quando você vê alguém defendendo eficazmente a democracia, ou, por exemplo, como fazem os economistas austríacos, a liberdade de mercado, eles sempre o fazem em cima, não de princípios universais, mas de argumentos de bom senso prático. Isso é o máximo que a democracia deve servir. Isso quer dizer que a democracia nunca terá uma doutrina universal perfeita e acabada, que possa se impor em termos de princípios. Os caras criaram esses princípios, esses pseudo-princípios, para efeitos de retórica e de propaganda. Mas intelectualmente isso foi um erro absolutamente desastroso. Se você concorda com o que Olavo de Carvalho está dizendo, deixe seu like. Isso é muito importante para nós. Não custa nada e nos motiva a estar produzindo mais conteúdo de valor. Educação é a única salvação para a nossa nação.